Paz de Deus, irmãos, tudo bom? Nesse vídeo eu gostaria de fazer um complemento do vídeo anterior, ao qual eu expliquei sobre reharmonização. Eu pretendo fazer mais um vídeo explicando outras técnicas existentes dentro da reharmonização, mas como surgiram dúvidas e alguns irmãos entraram em contato comigo, né, eu gostaria de sanar essas dúvidas, porque eu tentei criar um vídeo extremamente compacto sobre o assunto, né, direto ao ponto, só que eu acho que talvez ficou compacto demais e ficaram algumas dúvidas. A primeira dúvida é se essa técnica pode ser aplicada em outros hinos, ou até mesmo em outras afinações. E sim, eu tenho essa tabela, que é a tabela do campo harmônico, a qual eu posso utilizar essa mesma regra com outras afinações, por exemplo, em Dó, em Sol, em Ré. Só que, além do campo harmônico, eu expliquei as funções harmônicas, né? Então eu fiz uma edição dessa tabela e eu deixei ilustrado as funções. Então a gente pode perceber que o primeiro grau, o terceiro e sexto possuem função tônica. O segundo e quarto, função subdominante. O quinto e sétimo, função dominante. Então, por exemplo, eu posso ver os acordes que possuem função tônica em Dó maior. Dó, Mi e Lá menor. E, por exemplo, Sol maior. Sol, Si bemol e Mi. Sol, Si menor e Mi menor. E assim por diante. Eu posso ver as funções harmônicas dentro do campo harmônico também de outros hinos. Então essa mesma regra pode ser aplicada a qualquer hino em qualquer afinação. E aí como que eu encontro a função, o campo harmônico de cada uma dessas escalas? Como que eu elaborei, né? Na verdade não fui eu que elaborei, né? Mas como foi elaborado essa tabela. Então, geralmente nos ensaios, acho que os irmãos já devem ter presenciado situações onde o encarregado pede, por exemplo, para vamos fazer uma escala de Dó a Dó, os baixos vão fazer de Dó a Dó, o sax, por exemplo, vai fazer de Mi a Mi, e as cordas vai fazer de Sol a Sol. Então a escala ela ficaria mais ou menos dessa maneira. Então, exatamente isso que eu mostrei é o campo harmônico da tonalidade de Dó maior. Então, todos esses acordes possuem as notas da escala de Dó maior. Pode ver, por exemplo, em Ré o Fá seria sustenido, mas aqui ele está natural. Então, por isso que o Ré é menor, né? O Mi, também o Sol aqui do Mi, ele seria sustenido na tonalidade de Mi, mas como ele está em Dó, ele fica natural. Então todas as notas estão natural, né? Outra coisa que me perguntaram é que teve um momento que eu falei de um acorde de sétima. Geralmente aqui antes de ir para o Dó maior eu tenho o Si diminuto, mas eu posso substituir pela sétima do quinto acorde, que é o acorde de Sol. Então se eu adicionar uma nota Sol embaixo aqui do Si, ele vai virar Sol maior com sétima. E o som dele é muito parecido com o som feito pelo Si diminuto. Quer ver? Aí também alguns irmãos me perguntaram o seguinte, o que é essa sétima? Eu até já ouvi falar sobre a tal da sétima, no Inário 4 tinha o 273, que tinha um ponto lá, que tinha um acorde de sétima, os encarregados chegaram a comentar, mas eu nunca entendi o que é essa sétima, né? Então a sétima, basicamente, é porque eu tenho uma nota, a distância entre o Sol e o Fá dá 7 notas, olha lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando eu faço esse acorde, eu tenho 7 notas entre o Sol e Fá. Na escala de Sol, o Fá seria sustenido, mas como esse acorde
ele está dentro do campo harmônico da escala de Dó, né? Ele é um campo que utiliza as notas da escala de Dó, então o Fá é natural. Então quando eu tenho o acorde de Si diminuto e eu adiciono um Sol, eu vou ter o acorde de Sol maior sétima, né? E ele tem praticamente a mesma, como os irmãos podem observar, ele tem a mesma função que o Si diminuto. Ele, quando você escuta esse acorde, né? O som é muito parecido, né? Porque falta apenas a nota Sol, né? Mas ela é uma preparação direta para eu voltar para o acorde tônico. No caso do hino 453, a gente estava utilizando o tom de Fá maior. Então lá eu tinha o Dó com sétima, que é a mesma função que ocorre aqui, no caso da tonalidade em Dó, só que aqui eu estou na tonalidade de Fá. Então eu tenho o Dó, e antes de voltar para o Fá eu tenho o Dó com sétima, né? Esse é o formato do campo harmônico com 3 notas. Então eu tenho de Dó a Dó, de Mi a Mi, por exemplo aqui em cima de Dó a Dó, de Mi a Mi e de Sol a Sol. Mas também eu tenho a escala da tétrade. E aí nessa escala eu tenho na posição de Sol, o Sol com sétima diretamente. E aqui na posição de Si, o Si menor sétima com quinta diminuta. Alguns chamam de Si meio diminuto, né? Vamos ouvir como seria ela em tétrade. E aí esse seria o formato. Mas eu não estou abordando o formato tétrade, que entraria num campo um pouco mais complexo, né? Eu quero deixar o tutorial simples para ser fácil de guardar, fácil de aprender, né? Então vocês puderam observar que é assim que eu monto essa tabela. Aí depois que eu montei ela, basta eu olhar no primeiro, terceiro e sexto grau para encontrar a função tônica, o segundo e quarto para encontrar a função subdominante e quinto e sétimo a subdominante. E aí também me perguntaram o seguinte, para que serve reharmonização? Então, como os irmãos puderam observar a mudança do inário 4 para o inário 5, alguns acordes mudaram, né? Então essa mudança, como que foi feita essa mudança e por que ela deu certo? É porque foi utilizado essa técnica para se conseguir mudar os acordes e não desafinar, e ter a mesma função harmônica dentro da escala. E também, em muitos ensaios, é feita uma escala que alguns chamam de escala harmônica, mas eu acho incorreto esse nome, porque existe a escala harmônica, é uma escala menor harmônica, né? Então eu chamaria de escala harmonizada, né? Que eu tenho a escala de Dó com acordes fazendo o baixo, como se fosse o baixo e tenor da escala. Vou dar um exemplo de uma que eu já vi nos ensaios. E assim por diante, ela vai se repetindo, né? Mas usando as técnicas que eu ensinei, a gente pode também criar novos formatos de escala harmonizada, né? Então basta aplicar a tabelinha, né? Aquela tabelinha que eu montei, e você consegue criar novas versões dessa escala harmonizada. Espero ter sanado todas as dúvidas, né? Se acharam bacana esse assunto, deixa um like aí para me saber que você se interessa um pouco por esse tipo de assunto, e até o próximo vídeo.